nós estamos lidando com o povo de Deus, né? E quando a gente assume essa responsabilidade de falar da palavra de Deus dentro das questões emocionais, nós temos este cuidado, esta leveza de importância, que nós não estamos falando para pessoas comuns, mas para pessoas que são filhas e filhos de Deus. Falar de associar a psicologia com a religião, com a crença de cada um, de cada pessoa, há uma dificuldade muito grande, mas também há um prazer enorme. E talvez eu aqui desconstrua algumas coisas, algumas ideias. Não me tenha aqui por herege, não me tenha aqui por pregador de heresia. É porque a gente tem um conceito bíblico, espiritual, de uma forma diferente. Quando a gente depara-se com as realidades da vida, aí vem esse monte de questionamento na nossa vida. Então, talvez eu desconstrua, nessas 2 quinta-feiras aqui, eu desconstruo algumas coisas. O pastor Mel, que já me adiantou aqui, quando se fala a Bíblia, fala de coração, né? Se entende-se que coração não é esse músculo, este órgão que faz o movimento, o trabalho do bombear-se o sangue para o corpo. Quando fala-se de coração, todos os textos que você encontra na Bíblia falando de coração, está falando de mente, de emoções, de algo que a psicologia fala que o ser humano ele é formado biopsicossocial. Bio, a genética, psico, a mente, os sentimentos, as emoções, e social, a interação que temos com o mundo, a história de vida, a sociedade, o social que estamos inseridos. Então, quando veio esse tema sobre controlar as emoções, a minha abordagem da psicologia, ela foge um pouco dos conceitos de passos, de você dar alguns fundamentos, alguns passos, posso dizer assim, alguns caminhos de passos fixados para que a pessoa tenha um controle emocional. Não é isso que eu vim aqui fazer, não é isso que está no meu coração de ministrar a vocês. A minha abordagem, eu não trabalho com passos, eu trabalho com reflexões. Juntos estaremos andando em reflexões, e dentro dessas reflexões, dessas 2 quinta-feiras, nós vamos encontrar momentos na nossa história, na nossa vida, aonde nós iremos identificar as emoções que estão nos ocasionando o sofrimento para a nossa vida. E quando nós nos depararmos com essas emoções que nos causam sofrimento, na linguagem da psicologia, é o gatilho que você acaba encontrando das suas emoções. E cada um de vocês tem os seus gatilhos que são acionados no decorrer da sua vida, da sua história, e que quando ele se dispara, quando ele é acionado, você entra talvez em parafusos, não consegue conter, não consegue controlar, e vai caminhando para um processo difícil e de sofrimento existencial. Então, é isso que eu quero aqui andar aqui nessas 2 quinta-feiras. Para começarmos, irmãos, dar uma introdução, eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, ao verso de número 36. Segura aí que eu daqui a pouquinho estarei fazendo essa leitura. Livro de Mateus, capítulo 26, o verso de número 36 a seguir. Para dar uma introdução, primeira coisa que eu tenho que saber é o que são as emoções. A gente tem uma ideia de emoções, é alegria. É quando eu estou chorando.
quando eu expresso visivelmente as minhas lágrimas, isso é expressão da minha emoção. Mas o que é a emoção? Existem 3 tipos dentro do parâmetro emocional. Primeiro, a emoção primária, são aquelas facilmente perceptíveis pelas pessoas, como medo, alegria. Quando a pessoa está alegre, ela expressa isso. Isso é facilmente você perceber o quanto a pessoa está tocada emocionalmente. Uma das questões dos nossos cultos, de um tempo para cá, isso é uma grande preocupação minha como pastor, como pregador da palavra de Deus, como dirigente de igreja, é justamente trabalhar, ficar só neste raso emocional, que é trabalhar a emoção da alegria, da euforia dentro de uma igreja. Hoje nós estamos estamos vivendo tempos que se trabalham somente isso. As emoções visíveis, aquelas que são primárias, que eu possa ver as reações das pessoas. Então a alegria é uma emoção primária, que consigo ver, eu consigo saber o que a pessoa está, de alguma forma, expressando. O medo também, ele é um mecanismo emocional que eu também consigo ver. Porque o medo, ele vem sendo desenvolvido desde a minha infância. A criança, ela não nasce com medo, mas ela desenvolve o medo. O medo, ele representa para nós como um mecanismo de proteção sobre os seres vivos. Só que o medo, ele só se torna preocupante na vida de um ser humano quando esse medo ele está exacerbado. Ele está, de uma certa forma, descontrolado. Ele passa desta emoção primária para uma emoção secundária. Aí se preocupa-se o medo. O medo, ele é um mecanismo que leva um ser, uma pessoa, a desencadear alguns distúrbios e também desencadear alguns processos emocionais de fundo interior. A segunda característica das emoções são as emoções secundárias, que não são fáceis de notar, como o nervosismo, a culpa, a vergonha. Vocês acham que eu estou aqui tranquilo, né? Mas eu estou num nervosismo muito grande. Então, o nervosismo, a culpa, a vergonha, eu estou aqui falando alguns, que são muitos. São esses mecanismos secundários das emoções. E muitos, irmãos, não é porque está dentro da igreja, não é porque aceitou Jesus, carregam, porque nós somos formados biopsicossocial. Nós carregamos esses sentimentos para dentro da nossa existência. Mesmo servindo a Deus, mesmo na presença do Senhor, tem muitas pessoas que não largou a culpa, tem muitas pessoas que não largou a vergonha, alguns conceitos que não deram certo, e ela se sente culpada. Nós estamos vivendo uma era de pessoas se sentirem culpadas e se culpabilizando por processos na vida dela, que muitas das vezes ela não tinha nem o controle da situação, mas ela se culpa, porque não deu certo. Quantos crentes, eu acredito que muitos de vocês já se culpou porque Deus não te respondeu. E aí você começa a buscar, encontrar dentro da tua história cristã, da tua história com Cristo, com Jesus, a sombra, os monstros que me faz não ser respondido por Deus. Alguns vivem as suas vergonhas. Não estou falando aqui de vergonhas propriamente abertas, mas as vergonhas, os abandonos, os nervosismos,
por não saber lidar com questões da vida, por não saber lidar com situações de confrontamento, de enfrentamento na decorrência da vida. E tudo isso vocês estão carregando aí. Alguns em turbilhões, outros menos. Alguns estão conseguindo lidar com essas questões, outros já estão num ponto de se explodir e desistir de tudo. Porque a desistência, ela é muito fácil, irmãos. Desistir das coisas, desistir, abandonar, é muito fácil. É a primeira decisão que as pessoas pensam em fazer. É desistir, é abandonar, é negligenciar. E a terceira característica das emoções são as emoções de fundos. São as emoções que não são perceptíveis, estão associadas, relacionadas ao mundo interno do indivíduo. E este mundo interno de cada um de vocês, eu estou falando aqui com muitas pessoas casadas, alguns jovens. Este mundo interno seu, você não consegue dividir com o seu esposo, você não consegue dividir com a sua esposa, você não consegue dividir com os teus filhos, você não consegue dividir com ninguém. Porque muita coisa que você carrega no teu mundo interior, você tem vergonha disso, você tem vergonha dele. Muitas coisas que nós carregamos no nosso mundo interior, se nós fôssemos trazer para o mundo exterior, talvez nós teríamos vergonhas, estaríamos em sentimentos de culpas. Então tem pessoas que elas vivem esse sentimento, porque ela não consegue externar o mundo interior, e ela está dentro do mundo interior, externando as suas culpas, as suas vergonhas, os seus medos, as suas alegrias, e também as suas vergonhas e seus nervosismos estão ali dentro. E quando isso não é trabalhado, irmãos, quando eu não consigo controlar isso, é onde que eu perco o senso da minha existência. Eu passo a viver as outras coisas, viver o que os outros querem, e deixo de viver o meu ser, aquilo que eu quero realmente para mim. Controlar as emoções é justamente saber gerenciar, identificar na minha vida o que vai me causar sofrimento. Isso é controlar as emoções. É o gerenciar, é o identificar o que vai me causar ou o que está me causando sofrimento. Falar de sofrimento, irmãos, ninguém quer falar de sofrimento. Nós cristãos temos uma ideia que o cristão não sofre. Que você não pode estar doente, que você não pode estar desempregado, que você não pode sofrer um abandono, que você não pode, o teu casamento não pode ir à falência, que você não pode estar em situação precária, enfim. Há uma ideia, uma ideologia sendo pregada, que ninguém que serve Cristo sofre. É uma grande mentira. Porque todo ser humano sofre. Todo ser humano passa pelo sofrimento. Todo ser humano ele vai sofrer. Seja pelas questões externas, ou seja pelas questões internas, minhas. E falar de emoções, controlar de emoções, justamente eu perceber, eu estar atento qual é o princípio das emoções em minha vida que está ocasionando sofrimento em mim. Está me prendendo ao sofrimento. Como estou lidando com os meus sofrimentos? O pastor aqui estava dizendo aqui de pessoas internadas pelo Covid. Isso causa sofrimento. O luto, a perda de um ente querido, causa sofrimento. Ou vocês acham que os crentes servem Jesus quando sepulta alguém não sofre? Ninguém chora, ninguém vive no luto.
A quebra de relacionamento, você acha que não sofrem? Cada um vai para o seu canto, cada um vive a sua vida. Sofre. Você acha que os filhos não sofrem, os jovens? Jovem não sofre. Adolescente? Adolescente está vivendo agora, não sofre. Esse mundo idealizado no nosso meio cristão é falso, irmãos. Nós sofremos. Nós passamos por sofrimentos. Nós encontramos, no decorrer da nossa existência, do nosso ser aqui, nós vamos enfrentar os sofrimentos. E é justamente o problema está neste enfrentamento. Como eu estou enfrentando o meu sofrimento? Como eu estou percebendo a minha vida? Como eu estou percebendo os meus sofrimentos? E como eu estou lidando com isso? Como é o lidar com o sofrimento? Alguns falam, né? E aí eu já disse aqui a vocês que eu não sou psicólogo profissional de dar passos, né? Alguns falam, você vai lá, faz uma campanha de 7 dias de oração, 7 dias de jejum, e o teu sofrimento está resolvido. Aí você vai fazer a campanha de 7 dias de oração, 7 dias de jejum, e aí você continua com o teu sofrimento. Não estou dizendo aqui, irmãos, não estou eximindo Deus com o seu poder de realizar milagres. Não estou fazendo isso aqui. Mas eu estou dizendo que nós sofremos. E como eu entendo, como eu gerencio, como eu controlo as minhas emoções, para mim não sofrer. Para mim não passar por esse sofrimento tão vivo e real que me faz me trancar no meu mundo individual e interior, e a partir disso eu não consigo me abrir com mais ninguém. Jesus é o nosso grande exemplo. Quando a gente fala de Jesus, e eu quero ler aqui com vocês, o verso de número 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse, sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Talvez a sua tradução está dizendo, há um sentido de morte. Talvez aí a tristeza está a angústia, a aflição, na tua tradução. Continuando o verso. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Somente até aqui. Jesus é o nosso exemplo. Uma vez eu preguei um tema sobre Jesus demasiado humano. Porque nós temos uma ideia do Jesus glorificado, né? Toda vez que a gente fala de Jesus nos textos bíblicos, a gente vem com essa ideia do Jesus glorificado, daquele que está no céu, assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, recebeu toda a glória. Mas nós esquecemos que esse texto aqui, Jesus está aqui na terra, se despojou da sua glória. Ele não está aqui. A igreja na época dos concílios vai discutir muito isso, a natureza de Jesus, né? O Jesus totalmente humano e totalmente espiritual. Isso já se discutia lá atrás, na Idade Média, nos concílios da igreja. Esse Jesus que muitos falam é o Jesus 100% homem e 100% Deus. Mas quando é para olhar o Jesus 100% homem, a gente se exime, né, deste olhar. Porque é muito bom nós ficarmos com o olhar de Jesus glorificado.
o 100% Deus. Mas Jesus aqui ele está 100% humano. O demasiado humano não é o adjetivo que fala que ultrapassa o natural, o ordinário, o excessivo, o exagerado. Tudo que quando nós pensamos de demasiado, nós vamos elevar pela questão do exagerado, da questão do excessivo, e tudo que é exagerado, excessivo, para o entendimento do senso comum, é ruim. Mas eu não estou aqui trazendo Jesus, o demasiado humano, no sentido deste adjetivo, mas estou falando no sentido de que, não nesse sentido pejorativo, mas no sentido que vai ultrapassar, sobrepor o humano, isso fora da concepção do natural, da visão do senso comum. Jesus está sobrepondo e dizendo, eu sou humano. E vou mostrar para vocês que eu, sendo humano, venci. Passei por tudo isso que vocês estão passando. Porque não dá para pensar um Jesus que uma hora ele se perfigura de humano, daqui a pouco ele vai se perfigura de Deus. Jesus, no seu ministério terreno, ele foi 100% humano. Não dá para estar olhando Jesus, porque aí dá uma visão que Deus ele começa a brincar com a sua natureza. Ou melhor, Jesus começa a brincar com a sua natureza. E aqui Jesus está humanamente entendendo você, meu irmão, minha irmã, que tem todos esses sentimentos, essas emoções, pulando, fervilhando na sua vida. É por isso que Jesus te entende. É por isso que quando ele fala que eu venci, é porque ele venceu realmente tudo isso que você está vivenciando. A única diferença de Jesus é que ele não tem pecado. Porque ele não sobrepôs a desobedecer o Pai. Porque se ele tivesse decidido a desobedecer o Pai, ele carregaria o pecado como qualquer um de nós. Mas ele permaneceu na sua fidelidade com Deus. Mas aqui, nesse texto, ele está humanamente falando 100%. Olhar para Jesus, irmãos, no ministério dele aqui, mostra o quanto eu e você pode fazer muitas coisas. Por isso que ele vai dizer que as obras que eu faço, vocês também podem fazer. Porque ele entende, ele sabe a estrutura de viver nessa terra como um ser biopsicossocial e também como um ser que precisa da sua espiritualidade, precisa da presença dele, do Espírito Santo, para poder lidar com questões que está o tempo inteiro batendo na porta das tuas emoções. Vocês estão me entendendo? Digo amém. Estou entendendo. Continuando aqui. Quais foram as emoções que ocasionou o sofrimento em Jesus? Jesus aqui está sofrendo, irmãos. E quais foram as emoções? Primeiro, no versículo de número 36, fala do isolamento social. Porque se você ler antes, Jesus está onde? Sentado na mesa com os discípulos, participando da ceia. E aí ele decide sair do ambiente que ele está e ir para o jardim do Getsemane. Ele sai do meio social. Jesus está sofrendo aqui, nas suas emoções, o isolamento social. A primeira coisa, irmãos, que eu tenho que perceber na minha vida, é quando eu começo a me isolar das pessoas. Este evangelho que se prega que as pessoas têm que ser individualistas, você tem que ser isolado mesmo, você tem que ter o teu particular com Deus. Aí pega alguns textos lá, fora do contexto da vida. Não existe. Ninguém foi chamado para viver isolado.
Coloque uma pessoa isolada para ver se ela vive. Não existe ser humano isolado. Não existe ser no seu isolamento. Não estou dizendo aqui, irmãos, aquele momento que você tira, um momento. Mas eu estou dizendo quando você começa a perder o senso de estar com pessoas. Você começa a não gostar dos ambientes, a não gostar da sua própria casa, a não gostar de estar no almoço, num jantar, em família. Você começa a perder esse desejo porque alguma coisa dentro das tuas emoções está acendendo. A luz vermelha está acendendo lá dentro do teu íntimo, do teu interior. Algumas pessoas acham normal viver no isolamento. Eu não consigo me envolver, eu sou antissocial. Já é um problema emocional. O antissocialismo. Ou melhor, aquele que não consegue lidar com as questões sociais, viver em meio de pessoas. Já é um problema, já é um sofrimento. Porque se você perguntar para ela, ou para ele, ou para essa pessoa, se ela gosta de ser assim, ela vai dizer, alguns momentos sim, outros não. Aí quando é uma pessoa dessa, é para lidar com questões, com pessoas, no trabalho, na escola, na igreja, aí ela não consegue desenvolver. Aí ela começa a ter repulsa. E Jesus, ele vai fazer justamente isso. Ele vai sair do meio do convívio e vai buscar o isolamento. No versículo 36, ele se isola. E ele vai dizer aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Aparentemente ele está acompanhado, mas interiormente ele está só. Tem muitas pessoas que estão aqui, participam dos trabalhos, participam das reuniões familiares, participam dos cultos, participam dos departamentos, mas ela vive no isolamento interior. Muitas pessoas estão do lado dela, mas ela está isolada interiormente. E Jesus vai fazer isso, vai viver o isolamento. Segundo, no versículo 37, Jesus está com medo. Porque quando nós buscamos algo para se isolar, é porque nós estamos enfrentando um processo de medo. E Jesus, ele está com medo. Ele vai, no versículo 37, olha o que está dizendo aqui. Levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Se entristece, se angustia por nada? Apesar que a angústia é o sentimento do nada, do vazio. Mas alguém se angustia por nada, falando de emoções? Jesus está angustiando porque ele sabe que o que está o esperando é muito estrondoso de se pensar. E ele vai sentir medo, não medo de cumprir o que Deus determinou através da sua palavra e dos santos profetas. Mas ele está com medo da alma. Angustiar-se é a alma angustiando, porque ela sabe que a hora está para chegar. E ele vai ter medo, e é por isso que ele vai expressar aqui a angústia e entristecer-se. Olha o que o versículo vai dizer, ele começou a entristecer-se. Está tendo um processo emocional em Jesus muito grande. Que ele está com medo, ele está entristecido, sentindo um vazio, por mais que ele está acompanhado de 3, porque os outros ficou mais distante.
Estava perto dele 3, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E ele está tomado por esta angústia, por essa tristeza. Terceiro, o estado deprimido, a depressão. Quando Jesus vai dizer, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Que ele vai continuar nesse versículo de número 30, no versículo de número 38, dizendo, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ou seja, capaz de me matar. Mas Jesus não sabia que iria morrer? E como é que ele está se sentindo? Numa tristeza tão imensa, que aquela tristeza era capaz de matar ele antes da crucificação. Olha, irmãos, você está entendendo, absorvendo o que Jesus está sentindo? Ele está num momento tão fragilizado emocionalmente, que agora, nesse versículo 38, ele não está, a tristeza não começou, ela já está presente, ela já tomou conta das emoções de Jesus. O medo, ele é a porta também, o medo descontrolado, o medo sem ter o controle, ele é a porta para desencadear a depressão, a angústia, o vazio, as ansiedades na nossa existência. Jesus está profundamente triste, numa tristeza mortal, capaz de levá-lo à morte. Aí eu quero aqui continuar, eu só falei aqui nesse momento do que Jesus estava sentindo. Agora, como Jesus controlou tudo isso, irmãos? Como Jesus controlou tudo isso que eu disse a vocês aqui? O que eu aprendo nesse texto? Que Jesus, ele vai perceber que ele está caminhando para um isolamento, porque a vontade de Jesus é estar sozinho, lá no Getsemane. Mas ele vai perceber que ele está caminhando para um isolamento, ele percebe este momento emocional que está empurrando para um desequilíbrio, sem controle. E aí ele vai levar consigo os seus discípulos, e depois vai pegar 3 e vai aproximar mais perto de si. Quer trabalhar essa questão do isolamento? Controlar as emoções através desse sentimento que você esteja vivendo a respeito de se isolar das pessoas? Comece a trazer pessoas para perto de você. Comece a buscar pessoas, mesmo que seja para estar ali. Porque é interessante que quando nós buscamos as pessoas para perto de nós estamos entendendo que eu estava vivendo, ou estava buscando viver um isolamento social. Isso acontece com muitas lideranças, com muitos obreiros, de acharem ser os super-homens, os infalíveis, e criam um distanciamento do povo, das pessoas, dos liderados, com a vida dele. E esse isolamento social só vai o prejudicar. Porque no momento que ele está do descontrole emocional, não vai ter ninguém para o ouvir. Sabe aquele texto que diz assim, melhor 2 do que 1? O cordão de 2 dobras é difícil de se quebrar? É justamente isso. No momento que você estiver passando por uma situação tão difícil na sua vida, se você estiver nesse processo do isolamento, nem ajuda profissional você vai querer. Nem ajuda profissional. Nem vir para os cultos, porque você está no isolamento tão grande. E é o que a pandemia está fazendo. E é o que as coisas estão acontecendo. A mídia está
na propagação das informações tão pejorativas, tão ruins, para fazer justamente as pessoas se isolarem. Não estou dizendo, irmãos, entendam bem, não estou apoiando esse ajuntamento desenfreado de pessoas, não. Eu estou falando de questões que nós estamos o tempo inteiro absolvendo para as nossas emoções e começando a viver esse isolamento social. Entendendo que, eu sou crente dentro de casa mesmo, eu consigo resolver as minhas coisas comigo mesmo. E aí começa a ter os conflitos. O isolamento social começa a trazer os conflitos. Os conflitos familiares, os conflitos dos filhos, os conflitos dos pais, os conflitos das esposas, dos esposos, os conflitos das lideranças. E os conflitos vão surgindo. Como é que eu controlo isso? Como é que eu percebo isso? Primeiro ponto que Jesus vai fazer é perceber que ele está buscando isolamento, então ele vai chamar pessoas para perto de si. Traga pessoas para perto de você. Traga os teus filhos para perto de você. Traga a tua esposa, traga o teu esposo para perto de você. Traga o teu pastor, traga a tua ovelha para perto de você. É isso que precisa, irmãos. Nós precisamos um dos outros. Como eu falei no princípio, não existe ser sozinho. Não existe ser sozinho. E Jesus vai trazer os discípulos, os 3 para perto dele. E olha só, irmãos, esse texto aqui é muito lindo. Porque em nenhum momento da Bíblia, dos 4 evangelhos, você vai encontrar Jesus abrindo o seu coração. A sua fragilidade para 3 pessoas. Você nunca vai ver, tirando esse texto aqui, você não vai encontrar. Jesus falando do seu íntimo, do seu ser, do que ele está vivenciando, não se importando com a imagem que Pedro e os 2 filhos de Zebedeu aqui tinham de Jesus. Porque aqui no momento emocional não vale a pena se agarrar na imagem social que eu tenho, irmãos. Não vale a pena. Eu me destruo na minha imagem social. Eu me isolo da minha imagem social. Porque eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu tenho um grau disso, um grau daquilo, porque eu sou formado nisso, formado naquilo. Você só se isola. Mas quando você se veste da humildade, aí você tem pessoas do seu lado. E aí no momento difícil, dos descontroles emocionais, você pode se abrir. E a grande dificuldade dos seres humanos é se abrir. Falar das suas mazelas, da caixa preta que está dentro do seu ser. Não é porque as pessoas não se abrem porque estão com medo da sua vida sua vida íntima, sua vida pessoal ser publicamente exposta. Porque você só vai abrir a caixa preta do teu sentimento quando você tem confiança das pessoas que estão à sua volta. Então é um grande pressuposto mentiroso de falar, eu não falo das minhas questões. Você não fala porque você é uma pessoa que vive no isolamento existencial. E é por isso que sofre. Achando que eu vou dobrar o meu joelho para Deus e Deus vai vir e vai sanar as minhas emoções. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Olha para ela, vira, olha só, olha. Ela foi instrumento de Deus colocada aí para também te auxiliar. Jesus, ele vai fazer isso. Ele vai controlar a sua emoção e vai chamar os seus discípulos. Ele vai falar do seu medo. No versículo 37, ele vai dizer para Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar, e vai dizer,
a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ele vai falar, Jesus vai dizer do seu medo. Eu estou tão tocado pelo sentimento de medo, Pedro, que esse medo está me levando para a morte. Jesus não está falando do caminhar para a crucificação. Jesus está falando do se antecipar. O morrer antecipadamente. Falar de sentimento de morte, irmãos, eu estou aqui pegando um pouquinho nessa questão do sofrimento. Falar de sentimento de morte, quantos de vocês já pensou em morrer um dia? Enfrentou uma situação tão difícil, falou, Senhor, eu queria que morresse, eu queria morrer, acabar com tudo aqui, estava bom para mim. Sabe como é que Jesus vai encarar isso? Ele vai dizer. Ele não vai só pensar. Tem muitos irmãos, tem muitas pessoas que só estão no pensamento. Eu preciso falar, eu quero falar, eu preciso me abrir, eu preciso falar com alguém, eu preciso dizer o que eu estou sentindo. Mas fica só no pensamento. Você precisa externar isso para fora. Você precisa dizer para alguém. Jesus vai dizer os seus mais íntimos sentimentos para Pedro e para os 2 filhos de Zebedeu. Imagine se Jesus fosse simplesmente ficar com aquilo no coração e fosse lá dobrar o joelho e orar e falar com Deus. Nem Deus nesta hora estava respondendo Jesus. Porque o próprio Deus se silenciou. Se Jesus não tem essa sensibilidade, este momento de compreender esse estado de medo que ele está vivenciando, e enfrentar isso, dizendo para os seus discípulos, quem sabe aquele suor que ele vai descer sobre os seus ossos, seu rosto como gotas de sangue, fosse dissipado naquele momento no jardim do Getsemane. Então Jesus ele vai dizer isso, irmãos. Ele vai trabalhar essa questão. Ele vai perceber que o gatilho que está acelerando o seu coração, levando para a angústia, para o sentimento de morte, ao sentimento depressivo que ele está vivenciando ali. E ele vai dizer o que ele está sentindo. Mesmo sabendo que os discípulos iriam ouvir, e após alguns minutos estariam todos dormindo. Não importa o que as pessoas vão dizer daquilo que eu estou externando. O importante para mim, que estou sofrendo, é que alguém me ouça. É que alguém esteja preparado para me ouvir. E hoje a dificuldade do povo de Deus é ouvir. As pessoas querem falar, querem apontar, querem dizer, querem fazer tanta coisa, mas não querem sentar para ouvir. E você precisa ouvir, porque algum dia também você vai ter pessoas que irão te ouvir também. É por isso que a Bíblia vai dizer, melhor é ouvir do que falar. Porque eu posso estar cometendo erros. Eu posso estar interpretando situações errôneas. Mas quando eu ouço, quando eu entendo o processo do outro, a vida do outro, o social do outro, o sofrimento do outro, eu não vou com martelo, com faca, não vou com espada, eu vou com a paciência, o amor, a graça. E é por isso que vidas são salvas e curadas. O evangelho muito se ouvia, irmãos. E hoje mais se fala do que se ouve. Eu me lembro que quando... Estou trazendo aqui só uma reflexão do que eu vivia na minha juventude. Estou no caminho do Senhor desde os meus 7 anos. Nunca saí da presença de Jesus. E eu lembro que quando eu estava em crises da juventude, eu procurava o meu pastor,
procurava algum obreiro. Eu sempre fui de andar com pastores, com obreiros, desde a minha juventude, da minha adolescência. E aí eu procurava e falava mesmo, chorava, soluçava, esberrava. E quando eu saía lá da sala pastoral, quando eu saía lá da casa do pastor, que eu ia lá tomar um café com ele, eu saía numa leveza. Eu saía dizendo, obrigado Jesus, eu vou continuar sendo crente. Eu ia até a sala, até a casa do pastor, dizendo para mim mesmo, nunca mais eu quero ser crente. E quando eu saía de lá, eu saía, oh Jesus, muito obrigado. É aí que eu vou ser mais crente mesmo. É assim que a gente tem que sentir, irmãos. Você tem que sentir quando você chegar aqui e vir adorar a Deus ou conversar com alguém, é você falar assim, nossa, como isso fez bem para a minha alma. Como eu estou saindo daqui abençoado. Nossa, como o pastor me deu uma palavra, eu saí daquele dia ali transformado, porque eu fui já pensando em tantas coisas na minha vida. E muitas das vezes o pastor nem deu palavra nenhuma, ele só ouviu. Porque tem momentos que a gente fala assim, vamos chorar junto. Vem cá, vamos aqui. E Jesus, ele vai compreender isso, e é por isso que Jesus vai ter o controle das emoções. Ele vai contar o seu medo. Terceiro, Jesus reconhece que precisa dos três que estavam ali aos seus pés. Naquele momento ali, Jesus precisava de Pedro, de Tiago e João. Jesus precisava dos três. Dos dois filhos, é isso mesmo? Os dois filhos de Zebedeu? Se eu cometi aqui um garfo aqui, é isso mesmo? Os dois filhos de Zebedeu, Jesus precisava deles. E Jesus vai compreender isso no versículo 38. Que ele vai dizer assim, fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus vai falar do seu sentimento, vai dizer, fiquem aqui. Eu preciso de vocês aqui. Vigiem comigo. Jesus reconhece que precisa. E o que muitas vezes nós estamos vivendo é pessoas dizendo, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de A, de B. Isso acontece muito nos problemas familiares, né? A chegar, a contar aquela confusão familiar, eu não preciso de você. Daqui a pouco, né, passa o tumulto, passa o vento, passa a tempestade. Está lá batendo na porta. E graças a Deus que consegue quebrar esse senso da separação. Mas na igreja também, no convívio social também, nós estamos o tempo inteiro dizendo, eu não preciso de ninguém, eu resolvo meus problemas. Eu não preciso lá do pastor ficar intervindo, eu não preciso da irmã ficar intervindo na minha vida, o pastor ficar intervindo na minha vida. Nós estamos o tempo inteiro nos afirmando, tentando nos afirmar alguma coisa. E você não precisa se afirmar em nada. Você precisa reconhecer que você é ser humano. Você é humano. E Jesus vai reconhecer isso, vai dizer, fiquem aqui comigo. Eu preciso de vocês. E a última questão para mim terminar aqui, irmãos, não quero passar do horário. Jesus vai buscar entender a causa do medo. Jesus só não vai dizer do medo aos seus discípulos, mas ele vai buscar entender por que eu estou sentindo medo. No versículo de número 39. Indo um pouco a mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta-se de mim este cálice. Olha o medo de Jesus aí. Jesus está dizendo para Deus, Deus, o meu medo. Jesus sai, faz uma reflexão, o porquê que ele está sentindo desta forma, o porquê esses turbilhões de emoções estão ardendo no seu ser e no seu íntimo. E aí ele vai descobrir que é o cálice que está preparado para ele beber. Quando ele descobre isso, o contudo que está aí, o todavia,
É esta reflexão que Jesus faz. O contudo, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Só fala isso, irmãos, quem compreendeu que o medo que ele está sentindo é o cálice que está preparado para ele beber. E quando Jesus compreende e entende isso, ele vai dizer: contudo, todavia, faça, Senhor, a tua vontade e não a minha. Desse momento em diante, você vai encontrar Jesus triste? Jesus vai se entregar, irmãos, para a cruz. Porque ele foi, ou melhor, ele trabalhou as questões emocionais que ele estava vivendo naquele momento. Ele precisou trabalhar isso. Ele precisou se enxergar no processo que ele estava destinado a cumprir. E quando ele percebe isso, ele vai dizer: que faça, Senhor, segundo a tua vontade. É isso que eu quero dizer. O gatilho, o controle das emoções que a gente vai andar aqui, é o processo que eu compreendo a minha vida. É olhar para mim, porque nós estamos o tempo inteiro olhando para as coisas as coisas externas, ao nosso redor, buscando espelhos, buscando ser como alguém, ser como as pessoas, ser como a sociedade, ser como a comunidade que eu vivo. Nós estamos olhando sempre externamente. E quando a gente olha para dentro de nós, não é simplesmente só olhar, mas é tirar de dentro o que a gente tem de incomodação, de sofrimento. E quando a gente externa isso para fora, e percebemos os gatilhos que faz nós sentir o sofrimento, se angustiar, entrar em estado depressivo. Quando eu percebo isso, eu tenho controle. E aí no momento que eu estou passando, que eu estou vivenciando ali, aquele sofrimento, eu já sei porque eu estou sentindo assim. Espera aí, eu vou mudar as situações, vou mudar o foco, vou mudar as questões. Eu vou tratar essas questões de outra forma, de outra maneira, de outro jeito. E aí você vai sofrer, mas vai sofrer menos. Você vai viver mais feliz. E aí, irmãos, uma coisa que você precisa saber. Quando você se percebe assim, e você se permite a fazer essa reflexão da sua vida, você tem uma ferramenta que o mundo não tem. Você tem uma pessoa que o mundo não conhece, que se chama Espírito Santo de Deus. Aí você vai se sentir fortalecido, porque você vai reconhecer e sentir o Espírito Santo de Deus na tua vida. É por isso que o vazio, o angustiar-se, é aquele sentimento que você vai: mas como pode ser isso? Eu estou na casa de Deus, o Senhor habita em mim, o Espírito Santo de Deus está em mim, e eu estou me sentindo um vazio tão grande. É porque as emoções, o processo emocional que você está vivendo, está te levando para esse vazio. Mas isso não quer dizer que Deus deixou de morar em você através do Espírito Santo. Mas quando eu começo a perceber e começo a ter esse controle das minhas emoções, aí eu vou encontrar Deus dentro de mim. Nós somos a morada de Deus. Tem uma outra mensagem que eu preguei um certo tempo, dizendo assim: concebendo Deus dentro de mim. Deus não está fora, Ele está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E muitas vezes nós deixamos de perceber Deus dentro de nós, porque nós estamos o tempo inteiro olhando fora. E se envolvendo com as emoções de fora, e sofrendo as emoções. E permitindo-se sofrer através desses turbilhões emocionais que nós estamos o tempo inteiro sendo confrontados no nosso dia a dia. Mas é a partir do momento que nós vamos percebendo na nossa história, no nosso desenvolvimento como seres humanos, como seres, aí nós vamos tendo o controle. Uma pessoa fez uma pergunta para mim, para terminar. Se o pastor Mel quiser já subir aqui, por favor.
Uma pessoa fez uma pergunta para mim: como é que você consegue ouvir tanto sofrimento, tantas dificuldades, e nada disso te toca, te move? E a minha resposta foi essa: tudo me toca, da mesma forma que também não sou tocado por elas. Eu sinto, eu percebo, eu acaricio, acolho, eu abraço, mas não permito viver o que é o do outro, porque eu tenho que viver o que são meus, os sentimentos meus, as emoções minhas. E é isso que um pastor faz, né? O pastor, o obreiro, ele tem um dom magnífico dado por Deus, um ministério magnífico dado por Deus, é que não deixar se permitir viver a vida do outro. Nós temos que viver a nossa. Não estou falando no sentido individualista, mas estou falando no sentido de ser, de existência. E eu termino aqui agradecendo vocês por estarem aqui. Eu creio que vocês vieram não por mim, vieram por Jesus. Mas eu agradeço, né, porque eu conversei com o pastor Mel, que falei assim: pastor, eu não vou trazer nada de diferente, porque eu não sei como é que a igreja reage a certos assuntos. Lá no Parque Santa Rita eu faço 4, 5 quartas-feiras, 5 sexta-feiras, ministrando mensagens dessa forma, mensagens, temas do dia a dia, do corriqueiro. Então lá eu sei como é que o pessoal, os irmãos reagem comigo lá. E aqui eu falei assim: pastor, eu vou ministrar a palavra de Deus, e dentro da palavra de Deus eu quero abordar alguns assuntos dessa forma. E eu espero que você compreendeu aqui o que o Espírito Santo de Deus também colocou no meu coração para dizer a vocês. Eu quero que você seja curado emocionalmente, seja curada emocionalmente, que seja trabalhado dentro de você essas questões, e que se se sentir confortável comigo, eu quero ser também essa escuta para você. Eu quero poder te escutar também, porque fácil falar, mas quando a gente precisa se dispor, aí a gente fica: será? Quando? Não dá, não sei. E eu me disponho a te escutar. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe, curve a tua cabeça, eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Eu sei que também trouxe aqui alguns princípios da ciência, do conhecimento, da psicologia, mas eu sei que boa parte do que se estendeu aqui foi através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa tocar em cada vida, que as pessoas sejam curadas emocionalmente, porque quando somos curados emocionalmente, tudo mais a gente releva. Nós não nos tornamos presos pelas situações da vida, mas aí vivemos verdadeiramente aquela liberdade que o Senhor propôs para cada um de nós viver. A liberdade em Cristo Jesus. Esta liberdade que nos livra das prisões emocionais, das culpas, dos medos, dos traumas, do nervosismo, da morte. Esses sentimentos que nos levam para o individualismo, para exclusão. Quando nós percebemos a Tua palavra, percebemos as nossas emoções, nós começamos a lidar com essas questões, e tudo o mais se transforma neste mundo abençoador, não nesse mundo externo, nesse mundo do sistema, mas nesse mundo meu, nesse mundo de cada um que vive, de cada um dos teus filhos, de cada um que me ouve, que me escuta. Este mundo seja um mundo melhor para dentro do seu ser, para esta casa, para esta família.
para a tua igreja, para o teu reino. É isso que pedimos nesta noite, Jesus. Oh Senhor, queremos falar, precisamos soltar tudo aquilo que está dentro, que nos aflige. Sabemos que muitas vezes dobramos os nossos joelhos, sabemos que muitas vezes falamos com Deus, mas ainda persiste o vazio. Oh Senhor, que através do Teu Espírito Santo prepara bons ouvidores, pessoas que queiram estar nesse processo para ajudar vidas. E quando nós ajudamos, isso se torna recíproco, porque no meio do nosso caminho, da nossa trajetória, encontramos também pessoas que irão nos ajudar. E em nome de Jesus, esta é a minha oração para a tua igreja aqui no Itaim Paulista e toda esta região, Senhor. Que possamos ser mais humanos, mais sensíveis e possamos lidar com as nossas emoções. Controlar, Senhor. Talvez não seja a palavra correta, mas foi aquilo que nasceu no nosso coração, mas que possamos, Deus, se apropriar das nossas emoções, em Cristo Jesus. Esta é a minha oração, Senhor, e assim encerro, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, irmãos, recebendo o pastor. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente.